recordes mundiais, e onde se vê pessoas fazendo coisas incríveis. Uau! E outras meio suspeitas. Também é onde um fica tentando quebrar o recorde do outro igual traficante disputando o território. Mas durante essas tentativas de quebra de recordes pode dar muito errado, levando a pessoa à morte. Eita porra! Me sinto ótimo! E é isso que vou mostrar para vocês hoje, as tentativas em quebras de recordes que deram errado. Bicicletas podem ser usadas de várias formas, seja para velocidade ou até manobras. E no Guinness Book existe uma modalidade de descer montanhas e atingir o máximo de velocidade possível somente com a força da gravidade. E esse que estão vendo é o Eric Baroni. Em 2001 ele desceu o vulcão Cerro Negro com uma bicicleta e atingiu 130 km por hora, assim batendo um recorde mundial. Mas ele achava que conseguia mais. Então em 2002 ele subiu o mesmo vulcão e fez a descida novamente, e dessa vez atingindo incríveis 163 km por hora. Mas o desgraçado não estava satisfeito, ele queria mais. Então trocou de bicicleta e foi fazer a segunda descida do dia para quebrar esse novo recorde. E não foi só o recorde que ele quebrou. Com essa queda feia, ele ainda conseguiu sobreviver, mas teve seu fêmur quebrado, 6 costelas quebradas, e os seus 2 braços literalmente saiu do lugar, porque seus tendões e músculos na região do ombro se rasgaram. O mais doido é que essa queda só ocorreu depois dele passar pelo aparelho que registra a velocidade, ou seja, mesmo com a queda a velocidade foi validada, e a velocidade registrada foi 172 km por hora, assim quebrando o recorde novamente. Quebrou o recorde e o corpo. Olha só que coisa maravilhosa. E nisso ele ficou 13 anos longe de bicicletas com trauma. Tudo isso para no final tentar quebrar outro recorde em 2013. Eu quero, eu posso. E ele conseguiu, atingindo 223 km por hora. Porra, tudo isso? O cara realmente é brabo. Só que mais uma queda daquela ele viraria o ciborgue de tanto parafuso no corpo. No lugar mais infernal da Terra, mais conhecido como Índia, habita um indiano Sailendra Nath Roy, quero dizer, habitava, porque diferente do primeiro, esse acabou em tragédia. Mas deixa eu dar um pouco de contexto. Ele era conhecido por ter 2 recordes no Guinness Book, tudo graças a esse rabo de cavalo que parecia mais um cabo de aço. O primeiro recorde foi em 2011, onde ele percorreu 82 metros em uma tirolesa pendurado ao seu rabo de cavalo. E o outro recorde foi em 2012, onde ele puxou uma locomotiva por 2,5 metros usando novamente seu rabo de cavalo, mas ele desejava mais. Então em 2013 ele queria quebrar seu primeiro recorde. Para isso ele planejava atravessar o rio Testa, que tem 183 metros de largura, ou seja, 101 metros a mais que da primeira vez. Porém no meio do caminho algo deu errado. Ele trava no meio do percurso por causa do seu rabo de cavalo, que enroscou na roldana da tirolesa por acidente, assim atrapalhando a roldana a girar corretamente. A reação dele foi continuar a trajetória puxando com as mãos, mas em certo momento a roldana não queria girar mais, e foi onde ele tentou de alguma forma fazer ela girar novamente. As pessoas que estavam ao redor tentaram ajudar da forma que podiam, mas por causa da distância era complicado, e nisso ele ficou por cerca de 25 minutos tentando sair dali. Mas o estresse junto com o pânico foi tanto que ele acabou morrendo por ataque cardíaco fulminante. E pelas minhas pesquisas, não tinha segurança alguma, sem médicos no local, sem equipamentos de segurança, simplesmente nada. No final ele acabou morrendo por pura negligência. Indo um pouco para o mar, existe uma outra categoria no Guinness Book que é de mergulho profundo. Basicamente a pessoa desce o mais fundo que conseguir embaixo da água somente com uma única respiração e volta para a superfície novamente. E o nosso colega Miguel Lozano já era experiente na água. Em 2012 ele participou de uma competição internacional de elite. Ele foi tentar chegar aos 117 metros de profundidade. Eu posso. 3, 2, 1. E
foi um sucesso. Ele atingiu 117 metros e ele ficou em quinto lugar. Mas daí brotou uma ideia na cabeça dele, que talvez conseguiria quebrar o recorde mundial nessa modalidade. 4 anos depois, em 2016, ele tentou pela primeira vez, mas não deu legal não. Ele planejou chegar a 123 metros de profundidade e conseguiu descer sem problemas. Agora, para subir, a história é diferente. O bichinho desmaiou enquanto estava voltando para a superfície, e se não fosse a equipe, ele tinha ido conhecer o Titanic. Socorro! Mas ele tem garra, ele tem sangue nos olhos, ele não desiste. Então, 2 anos depois desse fracasso, em 2018, ele volta para tentar quebrar o recorde mundial novamente, e dessa vez ele ia chegar aos 125 metros de profundidade. Ele desmaia novamente tentando subir à superfície. Mas o perigo ainda não acabou, tanto por causa da pressão e também pode ter entrado água no pulmão dele. E ele volta. E também volta para casa sem recorde, mas poderia ser pior. Ele também poderia voltar para casa sem vida. E depois desses fracassos ele broxou. Até hoje ele não tentou quebrar recorde mundial novamente, mas ele continua nadando. Mas o pior mesmo é tentar quebrar algum recorde em plena televisão e só passar vergonha. Esse daqui teve a ideia de quebrar coco com a mão. 1, 2, 3, nu! Ej, Thomas, tror du ikke, du skal passe på hænderne? Ficou todo humilhado e com a mão estourada. Ik wed dat ik het kan. Esse outro aqui que parece o Haaland do narcotráfico colombiano queria quebrar melancia com a cabeça. Então vamos ver como ele vai se sair. Nu, lopen. Oh. Ave Maria. Die is op. Niet. Als het klein wordt, ja. Die is op. Goed zo. Kom op. Oh, die heeft je goed zeg. Die mooi. Hij zijn het zien nu. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Lee, você já provou. Você é um grande ninja. É mentira. Se o apresentador não parasse ele, ele morria ali mesmo. E mais uma vez chegando ao final de mais um vídeo. E esse aqui deu um trabalho danado, então espero que tenha gostado. E para os que não gostaram, carinhosamente vão tudo se foder ou brincando. Um beijo nas suas caveca.